Ok, sejam bem-vindos. Vamos ao quarto capítulo do tutorial da plataforma TradingView. Vou falar rapidamente dos capítulos anteriores, 1, 2 e o 3. Nós vimos uma série de ferramentas, as ferramentas, sobretudo ferramentas gráficas, linhas, ângulos, canais. Vimos também ferramentas de desenho, vimos também ferramentas de texto, vimos também os ícones, utilização de ferramenta régua, zoom, imã, travar o gráfico, ocultar, apagar. Vimos também algumas outras ferramentas ou funcionalidades do aplicativo, da plataforma, como a lista de observações, alertas, janela de dados. Vimos também o screener de mercado ou os destaques, vimos calendário econômico, vimos algumas opções de trade, vimos também como fazer a configuração da área de trabalho da plataforma, dentre outras funcionalidades de gráfico, como time frames, como escolher os indicadores ou escolher na verdade não indicadores, escolher os ativos a serem visualizados. E agora uma etapa muito esperada para os novatos, que normalmente são muito ansiosos, que gostariam de saber como é que funcionam os indicadores na plataforma. É muito simples, é muito fácil e é uma das plataformas mais flexíveis do mercado. Por quê? Porque além de apresentar uma vasta quantidade de indicadores e estratégias, e eu vou explicar a diferença, além de apresentar uma vasta quantidade de indicadores e estratégias nativas da plataforma, que já são prontas pela plataforma, ele também tem uma grande comunidade de traders que acabam programando seus próprios indicadores e disponibilizam como se fosse uma rede social. Na verdade, o TradingView é uma rede social em que os traders podem compartilhar suas estratégias de trade, tal como se fossem robôs. Podem compartilhar indicadores, ou seja, indicadores de performance de trades, diversos tipos de indicadores. Podem compartilhar também ideias, vídeos, ou seja, na verdade nós temos quase como se fosse um YouTube dentro do próprio TradingView e a gente vai ver isso em algum outro momento. Bom, nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês alguns indicadores de mercado, indicadores que são prontos já da plataforma e que facilmente você consegue adicionar à sua plataforma. Aqui nós temos uma seguinte questão a ser tratada. Como nós estamos fazendo esse tutorial em uma conta, a conta do tiozinho que está logado aqui, é uma conta grátis. O tiozinho já tem uma conta de trader em que ele paga a subscrição mensal, e que seria a assinatura mensal, e ele tem acesso a todas as funcionalidades que depois eu posso mostrar. Aliás, nós temos um vídeo tutorial também de como contratar a plataforma e definir quais são os recursos que você quer de acordo com a sua assinatura. Mas nessa assinatura grátis você tem a possibilidade de utilizar até 3 indicadores em cada gráfico, que isso também não é um problema. Você pode rapidamente, facilmente trocar os seus indicadores e nós vamos ver isso agora nesse próximo tutorial. Bem, primeiro eu quero que vocês entendam a diferença entre o que é indicador, estratégia e ferramenta gráfica. Ferramenta gráfica são aquelas ferramentas que nós vimos aqui já diversas vezes ao longo desses três últimos capítulos. Mas eu quero mudar um pouco esse gráfico. Eu quero colocar um gráfico de um outro ativo. Vamos colocar, por exemplo, MNQ. Vamos falar de Nasdaq nos Estados Unidos. Depois eu falo um pouco de Ibovespa no Brasil. Podemos falar um pouco de dólar. Podemos falar um pouco de cada um, de qualquer uma desses ativos, ok? Bom, aqui olha só que coisa interessante no dia de hoje. Esse ativo, que é o índice da Bolsa de Valores Nasdaq, da Bolsa Eletrônica dos Estados Unidos,
ele mostra aí, olha só, uma operação hoje ou operações dentro de um range, dentro de o que nós chamamos de range, na verdade, dentro de uma consolidação lateral. O papel está andando simplesmente de lado. Isso é muito fácil de nós percebermos se nós usarmos a ferramenta gráfica range ou retângulo. Então mostra pra gente que dentro desse retângulo nós temos aí o preço fica zigue-zagueando dentro dessa faixa de preços que vai de 10.008 até 9.940, 60 pontos, é muito pouco para esse ativo. E nós podemos usar outra ferramenta gráfica ou outra indicador gráfico que pode mostrar para a gente, por exemplo, quando o ativo reverte aquela tendência por poucos minutos, obviamente, por poucos minutos ela reverte aquela tendência, depois ela volta a reverter novamente, ou seja, aqui o MNQ vinha subindo e de repente ele rompeu essa linha amarela e caiu. Também não caiu de forma muito significativa, podemos ver aqui, ó, caiu lá, sei lá, 23 pontos, 24 pontos, que não é muito, mas também não é pouco, são $50 aqui por um micro contrato. Em um outro capítulo nós vamos ver como calcular e transformar pontos em dinheiro. Aqui, por exemplo, nessa outra tendência que ele assumiu, ele fez aqui já mais 51 pontos. Isso aqui daria 102, $104, alguma coisa parecida com isso, quase $105. Então, ou seja, essas são ferramentas gráficas, ok? O retângulo, as linhas de tendência, de repente em algum momento nós podemos traçar aqui também um canal, que é muito simples e fácil de encontrar aqui nas nossas ferramentas. Podemos encontrar aqui um canalzinho, ok? Até respeitou bem o canalzinho, ok? Essas são ferramentas gráficas. Mas ferramentas gráficas são ferramentas com pouco poder que te ajudam um pouco na hora de tomar a decisão se você deve comprar ou vender um ativo. Então, para isso você deve lançar mão de indicadores mais robustos, indicadores que te dão mais informações. E é justamente a parte nova que nós vamos falar a partir de agora. Então vamos apagar aqui esses desenhos que nós já fizemos. Vou fechar essa janela que nós não vamos precisar dela por agora. E nós vamos olhar, vamos colocar alguns indicadores técnicos no gráfico. Uma outra coisa que eu quero falar também. Eu vou mostrar aqui um indicador técnico e vou mostrar uma estratégia para vocês entenderem a diferença. Então aqui eu vou colocar, nós devemos ir aqui nessa aba, indicadores, eu vou colocar o mais básico de todos, que é o volume. Bom, aqui nós já temos um ponto importante a ser observado. Observe que aqui dentro, quando eu digitei o nome volume, aqui aparecem 4 tipos de filtro. Incorporados são aqueles que já a plataforma programou e já traz dentro da plataforma pronto, simplesmente para ser ativado. Não precisa instalar, não precisa importar, não precisa configurar sim, mas de acordo com o seu setup. A biblioteca pública são os indicadores que são programados pelas pessoas que fazem parte, que usam a plataforma. Por exemplo, eu programei já vários indicadores, o tiozinho programou vários indicadores e depois vai mostrar para vocês como fazer isso, ou pelo menos uma parte de como é programar, e mostrar que isso também não é uma tarefa ultra difícil de se fazer. Há que se esforçar, sim, há que aprender, sim, mas você pode obter muito resultado a partir disso. Então, a biblioteca pública é a biblioteca de indicadores criados pelos usuários. Meus scripts são os indicadores que você programou e o perfil de volume. Isso não está disponível na versão grátis, mas o tiozinho vai mostrar para vocês na versão paga como é que funciona o perfil do volume. Muito interessante, é um indicador que é utilizado na metodologia Wyckoff
e na metodologia raio-x preditivo, também muito conhecida aqui no Brasil, e que dá muita informação, informações precisas para o trader tomar decisão. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nome novamente, o indicador talvez um dos indicadores mais simples que um trade deve ter contato é o volume. Basta digitar o nome volume e clicar em cima que ele vai aparecer dentro do seu gráfico. Mais um detalhe, aqui aparece mais uma vez aquela estrelinha. A estrelinha significa que você favoritou, então é importante porque uma vez que você favorita, ele abriu aqui já uma opção favoritos e toda vez que você quiser acessar os seus favoritos é muito mais fácil. Então já está como favorito, eu vou clicar em cima do indicador e ele já incorporou o indicador dentro do nosso janela de gráfico. Clicando duas vezes em cima da janela de gráfico, eu posso mudar todo o estilo, como vocês já viram. Uma coisa importante aqui, deixa eu me explicar uma coisa que muita gente não sabe. Vamos lá. Muita gente acredita que quando uma barra de volume é verde, significa que houve compras, ou seja, aqui nós tivemos mais compras do que venda. Isso é um grande erro de interpretação das pessoas, porque para haver um comprador, tem que existir obrigatoriamente um vendedor. Então, quando está verde aqui, não significa que foi um volume de compra. Tampouco, quando está vermelho, foi um volume de venda. O que significa estar verde ou vermelho é que, se está verde, é porque o preço subiu enquanto estava fazendo esse volume. E observe que aqui no candle ele aparece verde. Também aparece vermelho quando o preço de fechamento do candle foi maior do que o preço de abertura, significa que ele abriu em um preço maior e caiu no final, no fechamento do candle, e ele gerou um volume. O importante é que nós devemos levar em consideração o volume em si e não a cor. Inclusive, eu prefiro utilizar a cor branca para não me influenciar com essa informação de verde ou vermelho, ok? Podemos alterar aqui o que quisermos, como já vimos das outras vezes. E aqui mais uma configuração básica. Eu posso colocar, aqui eu tive um volume muito grande, nós tivemos um volume muito grande nesse candle, mas aqui eu já tive um volume muito pequeno. Poxa, seria muito bom se eu soubesse qual é a média desse volume. Então basta clicar aqui e ele vai me mostrar uma média ao longo do tempo. Observe que hoje, vou dar um OK aqui, observe que hoje por volta das 10h40 nós tínhamos um volume muito maior do que agora nós estamos experimentando no final do pregão, ok? Vou fechar aqui para mostrar para vocês. Observe que aqui, ó, vou colocar uma linha aqui para ficar fácil de vocês perceberem. Observe que aqui, deste momento para frente, nós temos aqui ó, uma inclinação, -3, sei lá, até aqui, talvez aqui houve uma queda mais visível, de ser mais perceptível. Então, ou seja, não significa que está caindo 5%, não tem nada a ver, isso aqui é uma inclinação de 5 graus. Mostra para gente que se é uma inclinação negativa, que está diminuindo esse volume. Da mesma forma que se nós puxarmos dessa posição para esta, vai mostrar que é um ângulo positivo, 7 graus, e isso me mostra que o volume está aumentando. Você pode usar qualquer outra ferramenta que nós já vimos nos capítulos anteriores para fazer esse tipo de avaliação, que muitas vezes é apenas visual, só de olhar você já consegue saber se o volume está diminuindo ou aumentando. Observe que durante o pregão, que começou às 10h30, 10h50, aumentou esse volume. Observe que agora por volta das 14h30 o volume é muito baixo, mas já está demonstrando que está aumentando aqui de forma não significativa, mas de forma relativa. Daqui a alguns minutos mais, por volta das 16h30,
vai aparecer um volume forte, porque é característica desse mercado movimentar muito rapidamente, muito forte entre as 8h30, 8h30 dos Estados Unidos, que é 10h30 Brasil, e depois às 2h30 da tarde Estados Unidos, que é 4h30 da tarde Brasil. Vamos olhar, está faltando apenas alguns minutos, vocês vão ver que esse volume vai subir bastante. Pelo menos na maior parte dos dias é o que acontece. Bom, saindo do indicador volume, não vamos sair, vamos nos manter aqui mais um segundinho. Bom, o que eu posso fazer com qualquer indicador? É a mesma estratégia para qualquer indicador. Clicando 2 vezes sobre o indicador, ele vai abrir as opções. Eu posso mudar, por exemplo, os períodos da média de volume. Eu posso mudar, por exemplo, para 10, e isso vai me dar uma média com uma atualização mais rápida. Ela vai olhar apenas 10 candles, 10 volumes para trás, vai tirar a média desses 10 volumes e vai me dar o meu volume médio agora. E assim ela vai fazendo, sempre pegando os últimos 10. Aqui nós estamos considerando, é um padrão, a maior parte dos traders usam 20 períodos, que dá aí uma média mais estável, vamos dizer assim. Então, mesmo assim, clicando mais uma vez em cima do volume, nós temos aqui os estilos. Eu posso mudar as cores, eu posso mudar a cor daquela curva, posso também mudar a espessura dela e ok. Uma outra forma de nós refazermos esse setup é clicando aqui nessa engrenagem, que vai abrir a mesma telinha, porém usando apenas um link diferente de como editar esse indicador. Uma outra forma que eu posso usar, não me está interessando esse volume, de repente ele está atrapalhando a minha avaliação. Observe, olha como ficou, atrapalhou essa avaliação. Vamos supor que o gráfico estivesse subindo e eu precisasse tomar alguma decisão com base no que eu estou vendo aqui. Então você pode vir aqui, clicar no olhinho e simplesmente ele vai apagar. Bom, clicando 2 vezes em cima da escala ou até arrastando a escala. Todas as vezes, isso já foi explicado também em alguns outros capítulos, todas as vezes que você colocar o seu cursor sobre ou naquela direção daquele indicador, lá no canto superior esquerdo ele vai aparecer o valor real daquele volume. Então, ou seja, ele está mostrando lá que o volume desse candle foi de 23 contratos com a média de 10 contratos, com a média ponderada de 20 períodos de 10 contratos. Agora observa a diferença de volume, observa esse candle aqui. Esse candle aqui teve 311 contratos e a média que antes estava em 10 pulou para 60 contratos. Então é importante, existe toda uma estratégia para operar com base em volume, que não é o objetivo desse capítulo, ok? Bom, vamos lá. Olhando para o volume, a gente já entendeu um pouco como é que funciona a mecânica de adicionar indicadores ao gráfico. Agora nós vamos ver mais um indicador. Não, vamos vamos olhar agora a diferença de uma estratégia. Então, continuo indo aqui em indicadores e vou escrever aqui estratégia. O que é uma estratégia? A estratégia... Não, Siri, não quero ajuda. Obrigado. Bom, vamos lá. O que é uma estratégia? Deixe-me ver se essa estratégia é uma estratégia adequada para o nosso indicador. Bom, essa aqui é uma estratégia talvez adequada. Vou apagar essa outra aqui porque ela não me apareceu. A estratégia é como se fosse um robô. É uma programação que se faz dentro do sistema para que ela, de acordo com determinados critérios, ela compre ou vende o ativo sozinho. Isso é muito comum, os americanos adoram esse tipo de operação. A lei do menor esforço, eles adoram isso. E os brasileiros estão começando a gostar também. E a plataforma TradeView tem todo um sistema em que você mesmo pode programar a sua estratégia.
Então a diferença de estratégia para indicador é que o indicador te apresenta apenas uma informação. A estratégia não, ela executa uma ação e te dá uma informação. Aqui nós temos no fundo do gráfico o gráfico de performance da estratégia. Nós temos também aqui uma visão geral, né, na verdade. Depois eu vou ensinar vocês a interpretar esses relatórios, e aqui ele dá um relatório completo, o que é que aconteceu com essas estratégias ao longo do tempo. Então não é o objetivo nesse momento de nós analisarmos isso. O que eu quero que vocês entendam é a diferença de uma estratégia para um indicador. Vou tirar do nosso gráfico, basta clicar no X, ele vai remover do nosso gráfico e nós vamos continuar com o nosso gráfico padrão. Então, explicado o que é um indicador, o que é uma estratégia e o que é uma ferramenta básica, gráfica, nós vamos para uma ferramenta muito conhecida, que nesse caso é considerada uma ferramenta gráfica, porém ela também uma ferramenta técnica. Ele é, talvez não um indicador, mas uma ferramenta técnica. Todo mundo já ouviu falar em Leonardo de Pisa, que também é conhecido como Fibonacci. Fibonacci ele tem uma série de ferramentas, uma série de formas de utilizar os números de Fibonacci ou os cálculos de Fibonacci, e uma delas é chamada Fibonacci Retracement ou retração de Fibonacci. A retração de Fibonacci, ela está aqui nas nossas ferramentas de desenho, vou marcar ela, retração de Fibonacci, e também vou traçar a extensão de Fibonacci, que também é conhecida como projeção de Fibonacci. Vou marcar as duas, elas já apareceram aqui para mim, e aí vamos adiante. O que é que fala a retração de Fibonacci? Vamos clicar lá, eu vou clicar aqui no fundo. A retração de Fibonacci ela se aplica sempre a um fundo e um topo, ou um topo e um fundo. Eu vou traçar uma retração de Fibonacci de fundo a topo e vou traçar uma retração de Fibonacci de topo a fundo. Há especialistas que fazem esta mesma tarefa de duas formas diferentes, tá? Existem especialistas que fazem a estratégia de você seguir na direção natural do movimento do ativo. Nesse caso era subindo, eu tenho que pegar do zero e ir até o topo, porque eu não quero avaliar essa tendência, eu quero avaliar a próxima tendência, e eu vou explicar isso para vocês. Da mesma forma, qual era a tendência básica desse movimento? Era de cima para baixo, nós marcamos de cima para baixo. Eu não quero avaliar esse movimento, para mim ele já passou, eu quero avaliar o próximo movimento, esse sim me dá a informação, ou eu quero prever o que vai acontecer com o próximo movimento. Então, a ferramenta de Fibonacci ou os cálculos de Fibonacci indicam que nós temos aí, através dos números áureos, alguns pontos ou algumas faixas em que é possível que o preço acelere ou é possível que o preço falhe. Então, não é o objetivo desse tutorial também ensinar todo esse conceito, mas eu quero mostrar justamente como operacionalizar a ferramenta. Então, tracei a retração de Fibonacci, eu posso clicar duas vezes em cima da retração de Fibonacci e definir quais são os níveis da retração que são importantes para mim. Bom, na minha experiência, no meu setup, existem alguns pontos em que são importantes para mim. Para mim é o 38.2, o 0.5, o 100, 161.8 e os demais eu posso até apagar porque normalmente não uso. E adiantando um pouquinho quais são as estratégias de Fibonacci ou quais são os conceitos de Fibonacci, eu vou dar aqui apenas alguns lapsos de informações adicionais para a gente não desvirtuar o conhecimento nesse momento. Outra coisa que eu quero te mostrar é que você também pode tirar todos esses preenchimentos, ok? Na verdade aqui são as linhas, né? Você pode tirar essas linhas, você pode também alterar as cores, ok?
Você pode mostrar a visibilidade desse indicador ao longo de dias, semanas, minutos, horas. Pode mudar toda esta configuração do indicador. Como também você pode criar novas faixas de acordo com o seu setup. A ferramenta é flexível, bem diferente muitas vezes de outras plataformas que engessam. O que eu gostaria de me referir também é quanto a você colorir o indicador. Você faz o que lhe for importante, adequado. Você pode simplesmente ligar ou desligar. Você pode reverter. Não, poxa vida, eu tracei ao contrário. Eu posso refazer. E ele refaz revertendo a escala para outra direção, ok? Observem aqui, que quando eu reverto a direção, 50% obviamente vai ser sempre o meio do caminho, tanto faz na ida ou na volta, ele vai ser o meio do caminho, mas observe que aqui, traçando na direção natural, o 38.2 está em cima e o 61.8 está embaixo. Se eu reverter, eles automaticamente mudaram de posição, ok? Na minha forma de analisar, nós analisamos na direção natural. Nível de preço, se eu quiser colocar ou tirar os preços, eu posso deixar só as faixas de porcentagem do Fibonacci. Os níveis eu também posso tirar e posso deixar só os preços. As legendas podemos colocar à esquerda, no centro, à direita, em cima, embaixo. Você faz o que quiser com a plataforma. A plataforma é muito flexível, ok? Então o que é que a retração de Fibonacci diz? Uma vez que você tem uma tendência, existem alguns pontos em que essa tendência pode falhar. E o ponto mais forte em que essa tendência pode falhar é justamente o 61.8. Então, sabendo utilizar muito adequadamente essa ferramenta, aqui, uma vez que ele bateu no 61.8 e começou a fazer novos candles com máximos e mínimos maiores, aqui é justamente um bom momento para você pensar em uma compra. Teria dado certo esta compra? Sim, teria dado certo essa compra. Teríamos ganhado aqui, de repente, comprando nesse topo. Ela obviamente veio um pouco abaixo depois de algum momento, mas ela foi de novo, rompeu o topo anterior e foi aqui, andou 30 pontos. 30 pontos com apenas um contrato são 60 dólares. 60 dólares vezes 5 reais e alguma coisa que nós estamos hoje, são 6 vezes 5, 30, são 300 reais. 300 reais em quantos minutos? Em 48, 45, 49 minutos? Ok. Rodolfo, mas você está considerando acertar o topo e o fundo. Ok, mas ainda que você não acerte o topo, que você pega metade, são 150 reais em 48 minutos com um contrato só. Se você colocar 5 contratos, são 750 reais. Então você define de acordo com o seu trade system, de acordo com sua capacidade financeira, quanto você quer ganhar ou perder, ou quanto você quer arriscar nesse tipo de tendências, que são tendências pequenas, ok? A retração de Fibonacci, ela fala isso, é uma ferramenta muito simples, eu uso bastante, tiozinho usa bastante, e ele tem um setup específico para esse tipo de ferramenta. Levando para a segunda ferramenta com o nome Fibonacci, é a projeção de Fibonacci. Aqui já está marcada, ela está aqui na ferramenta de desenhos, extensão de Fibonacci baseada em tendência ou projeção de Fibonacci. Nós temos mais uma série de outras ferramentas Fibonacci que depois em um outro momento eu vou explicar para vocês também. Bom, mas vamos lá, vamos traçar a projeção de Fibonacci. O que é a projeção de Fibonacci? A projeção de Fibonacci é uma projeção do que pode ser a continuação daquela tendência. Então vamos pegar essa aqui, que inclusive está parecendo ser um exemplo bem legal. Ponto, eu cliquei fora, deixe-me ampliar aqui um pouco o gráfico. Para quem estudou ou não estudou ainda, eu recomendo que estude ondas de Elliott e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas eu vou dar uma pincelada por alto, porque eu sei que aqui boa parte das pessoas que estão assistindo esses vídeos
são pessoas que têm um conhecimento bem de iniciante. Então vamos lá, projeção ou extensão de Fibonacci. A projeção e extensão de Fibonacci ela foi projetada para estabelecer a próxima pernada de uma tendência. Então aqui nós temos a primeira pernada, que é considerada a pernada A ou a onda 1, isso vai depender. Clicando no segundo ponto, nós vamos levar para a segunda pernada e vamos clicar no terceiro ponto. Bom, você pode clicar exatamente em cima do candle ou você pode arrastar. Eu prefiro arrastar porque arrastando eu levo a minha ferramenta até onde eu quiser considerar ela lá para frente, ok? Se isso não for te atrapalhar visualmente. Então, o importante é que você tenha o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, para nós estabelecermos qual vai ser o quarto ponto. Bom, não gosto dessa visualização, então vamos alterar. Eu gosto das faixas de 161, gosto da faixa de 61, 100%, 161%. Das outras faixas não me interessam. Uma outra faixa que o tiozinho gosta muito, eu vou usar aqui o 38.2 e vou colocar a faixa dos 127%, 1.27, ok? Porque ela está aqui em percentual. Então vamos colocar lá, eu posso alterar em qualquer lugar, poderia ter alterado aqui, por exemplo, vamos colocar aqui a faixa de 200% aqui, ok? Vamos lá, ele vai traçar só as faixas que nós quisermos. Faixa de 61.8, faixa de 100%, faixa de 127%, faixa de 161% e faixa de 200%. Observe que essa ondinha que começou depois de uma correção ABC, importante, estudem ondas de Elliott, começou com uma ondinha pequena, que de acordo com o conceito, alguns conceitos técnicos, essa é a faixa onde o ativo mais tem probabilidade de falhar. Então ele cumpriu exatamente o que deveria cumprir, 127%. Isso significa que essa onda é apenas uma onda corretiva. E depois o que é que ele fez? Lançou uma onda de correção. Vamos traçar aqui uma linhazinha de tendência. E uma vez que ele bateu no 127%, não aguentou essa região ou não deu sequência e perdeu essa linha de tendência, me habilita a fazer uma venda. Porém, nós sabemos, existem várias técnicas para fazer esse tipo de operação e inclusive uma das maiores técnicas, uma das maiores premissas do sistema de gerenciamento técnico é de que não devemos operar contra a tendência. Aqui a tendência principal era subir, então aqui nós estaríamos fazendo uma operação contra a tendência. A possibilidade dela dar errado é muito forte. Mas observe que essa ondinha que começou como quem não queria nada, chegou ao final aqui. Se eu estender aqui a minha ferramenta, ela vai mostrar que em algum momento ela bateu no 161.8. Pessoal, 161.8 é um objetivo muito, mas muito bom para uma onda que começou falhando já, ok? Existem diversas formas de interpretar, existem diversas formas de você usar essa ferramenta ao seu favor, ok? Não é o objetivo aqui hoje é apenas explicar como utilizar algumas poucas ferramentas ou indicadores básicos, ok? E recomenda-se que utilize-se esse tipo de ferramenta em conjunto com outros indicadores técnicos. Vamos apagar mais uma vez e agora vamos sim para um indicador técnico, que é justamente as médias móveis exponenciais. Um indicador muito utilizado por todos os tipos de trade, ok? Existem conceitos diferentes, existem formas diferentes de usar, existem setups diferentes de utilizar. Então vou colocar aqui uma média móvel simples, vou até favoritá-la e vou colocá-la no gráfico, no nosso gráfico aqui, uma média móvel simples. Observe que vou clicar duas vezes em cima do indicador e ele diz para mim o seguinte: essa média móvel,
ela está pegando os últimos, vamos considerar o candle de maior fundo, que foi esse aqui. O que ela faz? Ela pega os últimos 9 candles, tira uma média de preço, uma média do preço do fechamento de cada candle, pega essas 9 barras, tira uma média do preço de fechamento e estabelece um ponto. Vai estabelecer nesse ponto, ponto a ponto, ponto a ponto e vai traçando essa média dos últimos 9 candles do 9 candles. Eu posso usar apenas o fechamento, eu posso usar o valor mínimo, observe que já mudou. Eu posso usar uma média entre o maior ponto, high, e o menor ponto, low, dividido por 2, ele me dá um preço médio. Podemos usar sobre o valor da abertura do candle. Então tudo isso vai depender, ou posso pegar a média dos 4 valores do candle, open, high, low e close. Abertura, máxima, mínimo e o fechamento do preço de fechamento do candle dividido por 4. Vai dar também uma curvinha com características diferentes. Também posso usar uma média de 20 períodos, ou os últimos 20 candles, que vai me dar uma precisão um pouco maior, ela não fica zigue-zagueando. Também podemos usar 40, que seja. Vai ser uma curva mais lenta em termos de resposta, porque ela pega uma média com muito mais pontos. Ela vai dar uma resposta mais lenta, porém, uma resposta, ela quando realmente muda de direção, é porque realmente houve uma mudança significativa no preço. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente clicar em cima dessa curva e utilizar as teclas do teclado Ctrl C e Ctrl V. Ela copiou o meu indicador e apareceu lá em cima, ó, 2. Eu vou clicar aqui na ferramentinha, vou colocar uma de 20 períodos e vou editar o estilo, vou colocar a linha amarela, ok? Então nós já temos 2 indicadores técnicos aqui no nosso gráfico, e muitos traders utilizam justamente configurações parecidas como essa, de uma média rápida, uma média mais lenta, e a partir do momento que a média rápida cruza a média lenta, significa que houve uma possibilidade de compra nesse ativo. Nesse caso aqui, foi exatamente nesse ponto, deu uma compra nesse momento aqui, e depois aqui, quando ela cruzou novamente aqui embaixo, deu uma venda. Observe que neste caso, estaria dando aqui um pequeno lucro na faixa de quantos pontos? 68 para 71, são 3 pontos. Com um contrato a $2 seria $6 de lucro, numa operação como essa. Para esse tipo de ativo, não recomendo utilizar esse tipo de estratégia, porque muitas vezes essas curvas, ou que pelo menos você calibre as suas curvas para que elas te deem uma resposta muito mais rápida. De repente, estamos falando de um período muito pequeno, de 1 minuto. Vamos colocar essa curva em 10 últimos candles e vamos colocar essa outra para 20. Ok? Observe que já mudou a resposta do que nós temos com um melhor setup dessas curvas, vai nos dar uma possibilidade de ganho maior. Por exemplo, vamos considerar que nós tivemos esse cruzamento nessa posição, que dá nesse candle aqui, e depois o ativo foi subindo, e depois veio lá e caiu, ou seja, as duas curvas caíram nesse candle desse momento aqui. Então nós tivemos aqui 23 pontos, foram 93 barras, e nesses 23 pontos nós tivemos aí, ou seja, uma possibilidade de ganho de 46, 47 dólares. Então são várias as possibilidades de utilizar esses indicadores, tá? Existe uma possibilidade de você considerar que uma vez que passou a curva rápida, passou a curva lenta, você faz start a sua compra, e uma vez que o preço rompeu
A curva lenta significa que você deve sair da sua operação. Isso pode minimizar o seu lucro um pouco mais ainda. Veja, vamos entrar no mesmo ponto, apenas quando a linha amarela cruzou a linha azul. Entramos no mesmo ponto e agora na hora de sair nós saímos antes, porque nós saímos no momento em que o preço cruzou a linha azul. Então o preço cruzou a linha azul com 29 pontos, 29 pontos e meio, isso daria $59 de lucro nesse ativo, tá? Bom, são diversas as formas de usar os indicadores. Essa é uma forma de usar um indicador muito conhecido, que são as médias móveis. São médias móveis simples, ok? Eu vou tentar colocar, vou tirar aqui o volume, porque na opção grátis nós só temos a possibilidade de adicionar 3 indicadores por gráfico. Então vou tentar adicionar um outro indicador que também é uma média móvel exponencial, que é média móvel exponencial EMA, muito conhecida, tá? Vou pegar aqui a média móvel exponencial dupla. Não nos deixou. Eu vou fazer o seguinte, não tem problema, é só nós tirarmos aqui um indicador desse. Vou tirar a lenta. Aliás, acabei deixando a lenta. Podemos clicar Ctrl Z, ele vai voltar. Vamos tirar agora então vamos remover a lenta. Vamos deixar a rápida. E agora eu vou tentar colocar um indicador novo para nós compormos aí uma nova estratégia. Então, EMA, Exponential Moving Average, ou seja, média móvel exponencial. Vamos colocar essa dupla para ver se ela funciona. Ok, funcionou. Apareceu aqui a média móvel exponencial. Ela tem um conceito um pouco mais complexo do que a média móvel, simplesmente a média móvel. Não é muito o caso de nós perdermos muito tempo aqui explicando esses conceitos para vocês agora. O que eu quero mostrar para vocês é que cada indicador tem um setup específico, apesar de serem médias, são médias com características e com funções e aplicações diferentes. Observe que aqui, na média móvel exponencial, nós estamos usando aqui 20 períodos e ela está muito parecido com a de 10 períodos média simples. Talvez se nós colocarmos aqui 40, 50 períodos, talvez fique uma característica um pouco diferente. Essa aqui é uma média móvel dupla. O conceito dela é um pouco diferente das médias simplificadas e não vamos perder muito tempo com isso. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, e já expliquei nos capítulos anteriores, é quanto à sobreposição das legendas na escala. Então vamos lá em configurações e nós vamos ver lá na escala que nós tínhamos uma opção selecionada. Não permitir, ou significa sem legendas sobrepostas, não permitir legendas sobrepostas. Se nós tirarmos essa opção, observe que agora as legendas estão sobrepostas, uma na frente da outra lá, ó. Então, para que isso não aconteça, utilize essa função para não permitir que as legendas sejam dispostas uma em cima da outra. Também podemos tirar o valor dos indicadores. Não quero o valor dos indicadores, tira, não quero. Também podemos tirar o nome do indicador. Olha, vamos tirar o nome do indicador, vamos deixar apenas o nome do ativo, MNQ M2020. Podemos tirar o nome dos indicadores, ok? Vou deixar lá tudo por enquanto. Nós já vimos isso em outros capítulos. Bom, já vimos volume, já vimos média móvel exponenciais, já vimos média móvel ponderada. Um outro indicador, eu vou tirar esses indicadores daqui, porque senão ele não vai deixar nós colocarmos outros indicadores. Eu vou colocar um indicador muito conhecido que é o MACD. O MACD inclusive tem indicador e também tem estratégia. Uma outra coisa, sempre que possível utilizem a nomenclatura dos indicadores em inglês. Por quê?
A maior parte dos programadores dos indicadores são americanos ou que utilizam a língua inglesa, porque a linguagem de programação é em inglês. Então, uma vez, naturalmente, eles deixam o nome dos indicadores em inglês, e se de repente você colocar o nome do indicador em português, talvez apareçam muito menos opções para você. Aqui nós clicamos no nome MACD em inglês, e aqui vai aparecer uma infinidade de indicadores programados aí por programadores do mundo todo. Então vamos pegar aqui um indicador MACD simples, ok? É um indicador que o conceito geral do indicador MACD é que ele mostra a força com que o ativo está navegando. E ele diz sempre que uma vez que o MACD esteja numa faixa acima de 85%, há controvérsias, há quem use 70%, há quem use 80%, há quem não use as faixas e use simplesmente valores. E uma vez que a curva rápida azul cruze a curva lenta, significa que pode haver uma reversão de tendência. E nesse caso mostrou, realmente houve uma reversão de tendência lá em cima. Ó. Olha, nesse ponto, quando ela cruzou, houve uma reversão de tendência. É possível que você faça uma operação com esse tipo de estratégia? Sim, também, do mesmo jeito como eram os outros indicadores, ok? Esse volume, esse histograma, indica quando há um aumento de volume, um aumento da força relativa do volume, empurrando o preço para subir. Observe que nesse momento aqui a força começou a diminuir e o preço também foi chegando naquele topo intermediário, até o momento que a força vendedora foi maior do que, ou seja, acabou virando para a força vendedora. Isso não durou muito tempo e o preço começou a subir novamente. Então são indicadores, eu não uso mais o MACD porque a minha metodologia, a metodologia que eu utilizo, é um indicador que não cabe nessa metodologia. Mas já usei bastante, tá? Já usei bastante, já deu muito certo, também já deu muito errado. Por exemplo, situações como essa. Aqui virou e realmente começou a subir. Aqui virou para cair e ao mesmo tempo já virou para subir também. Então, ou seja, aqui o que você precisa fazer é definir adequadamente aí a sua estratégia de acordo com o seu trade system. Não é o objetivo do nosso treinamento aqui. Podemos colocar também um outro indicador que é muito conhecido por aí afora, que são as cross, cruzamento de médias móveis. Aqui vamos colocar, ok. Aqui é muito legal, inclusive, porque ele marca no cruzamento uma setinha, né, indicando que realmente cruzou, porque muitas vezes ela chega perto, mas não cruza, e aqui ele mostra uma setinha cruzando. Vamos definir aí um estilo, vamos tirar essas cruzinhas, vamos colocar aqui de repente círculos, e eu posso definir esses círculos na cor branca, sei lá, ok? Ele indica quando foram que essas médias cruzaram. Eu também posso, nesse caso desse símbolo, que é um símbolo que é um indicador mais simples, ele me permite usar uma configuração para o tempo específico, 1 minuto, mas eu posso colocar no gráfico de 1 minuto um indicador rastreando os candles de 5 minutos. Observem como mudou a característica do indicador. Mudou bastante. E também posso colocar na nossa tela de 1 minuto, de repente, o rastreamento de um tempo muito maior, 1 hora. Ou seja, quando ele realmente cruza, significa que é uma força do movimento muito maior do que quando nós utilizamos um rastreamento menor de, por exemplo, 5 minutos, ok? Então, ele acaba ficando mais lento, sim, acaba ficando mais lento se você usar um tempo muito maior, porém é uma informação muito mais forte. Aqui nós sabemos que quanto menor o tempo gráfico, menor é a força do movimento. Ele está mudando sozinho, vamos colocar 5 minutos, ok, e que permaneça, ok, permaneceu.
Quanto maior o tempo gráfico, nós sabemos que maior será a força ou maior será a credibilidade do sinal. Bom, a gente já viu bastante MNQ, vamos colocar aqui o IN, o nosso índice Bovespa, vamos pegar o contrato vigente, ok? E mostrar para vocês que também é possível fazer em qualquer indicador, em qualquer papel, utilizar essa estratégia. Observe que aqui quando cruzou, no gráfico de 1 minuto, ele deu para a gente uma compra aqui nesta faixa de preço. Aqui quando o preço voltou cruzando a curva lenta, nós podemos nos antecipar a esse movimento que continuou caindo. Nós podemos nos antecipar e sair dessa operação. Uma operação com 1.400 pontos, com um contrato daria R$280 operando mini índice, ok? Então, ou seja, uma bela operação cantada pelo indicador, e é um indicador pronto que está à disposição de qualquer usuário da plataforma, mesmo sendo na versão não paga, na versão simples. Existe um outro indicador chamado bandas de Bollinger, que eu vou mostrar aqui, muito conhecido. Tirei o MACD porque senão ele não vai deixar nós adicionarmos o bandas de Bollinger. Aqui está. E o que as bandas de Bollinger dizem? As bandas de Bollinger, a diferença entre a curva de cima e a curva de baixo são desvios padrão. Eu posso escolher aqui 2, 3, 4 desvios padrão. Isso vai depender do seu trade system. O que significa as bandas de Bollinger? As bandas de Bollinger elas abrem à medida que o preço seja agressivo, mais agressivo ou menos agressivo. O que é isso? O que é ser agressivo? É a capacidade que o preço tem de se manter no topo dos candles. Então, quanto maior for a capacidade do preço se manter no topo dos candles, vai ser essa, ou pelo menos no topo da tendência e mantendo esse preço máximo da tendência, essa curva vai se aproximando do preço. Uma vez que esse preço vai se distanciando do topo, essas curvas podem ir aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Então, é um conceito um pouco mais complexo esse indicador ou bandas de Bollinger. Não é o motivo da nossa análise, do nosso treinamento por agora, e também é um indicador que tem caído um pouco em desuso, em substituição a outros indicadores estão substituindo as bandas de Bollinger, mas ainda há superfãs, pessoas que conseguem interpretá-lo e utilizá-lo. Vamos colocar um período maior aqui, 40 períodos, que ele vai ficar mais com menos resposta, uma resposta menos rápida. Eu pessoalmente nunca gostei muito desse indicador, mas há especialistas e muitos vídeos aí no YouTube de como utilizar as bandas de Bollinger. Um outro indicador, esse sim, eu vou tirar as bandas de Bollinger e vou colocar um novo indicador chamado RSI em inglês. Observe quantos RSIs o MacBook ele acaba às vezes trocando, repreenchendo por um outro valor. Observem que aqui, se nós usarmos o nome em inglês RSI, nós temos uma infinidade de indicadores com base no RSI. Porém, se eu usar o nome IFR, Índice de Força Relativa, que é exatamente a mesma coisa, olha só quantos indicadores apareceram para a gente aqui. Então vou pegar um em português mesmo, não tem problema. Vamos voltar porque ele trocou aqui por FIR, IFR, Índice de Força Relativa. Ele está trocando novamente, IFR,
tem que tirar isso aqui e agora sim ele vai aparecer o indicador. Então o indicador IFR indica que uma vez que o preço passe para cima da faixa de 70%, significa que ele está sobrecomprado, ou seja, os compradores aqui estão cansados, ou seja, pode haver uma possibilidade do preço cair. Porém, ele ficou aqui bastante tempo em cima dos 70%. Aqui indica para gente que aqui é o momento de vender. Porém, olha, você tem que ter muito cuidado para utilizar esses indicadores, que uma vez que ele atingiu os 70%, já nos liberaria de repente para vender, mas o preço continuou subindo lá em cima, lá. E aí ele foi novamente para os 70%, 75%, e aí voltou, entrou dentro da faixa dizendo que, olha, posso cair, mas o preço continuou subindo novamente, continuou subindo, até que nesse ponto ele realmente marcou mais um topo e aí começou a cair. Mas aí eu penso, poxa vida, estava sobrecomprado, mas desde aqui de trás está sobrecomprado. Será que ele não vai voltar aqui um pouquinho? Olha lá em cima no preço. Será que ele não vai voltar aqui um pouquinho, voltar a subir? É uma possibilidade também, porque ele já vinha fazendo isso aqui, ó, ao longo dessa subida. Mas aqui apareceu uma característica diferente. Aqui ele fez um novo topo e não acompanhou o IFR ou o RSI, não acompanhou esse fazendo novamente um 70%. Então significa que agora sim ele está mais fraco ainda e o preço realmente começou a cair, ok? Então você utilizar os indicadores nunca isoladamente, sempre utilizar os indicadores acompanhados ou correlacionados com outros indicadores. Isso vai fazer com que a sua análise seja muito mais forte, muito mais poderosa e o seu poder de decisão tão poderoso quanto. Da mesma forma que quando ele chega abaixo da faixa dos 30%, significa que está sobrevendidos, supervendido, ou seja, a partir desse momento ele pode voltar a subir, ok? Uma vez que ele cruza para dentro da faixa, o ativo subiu ali um pouquinho, chegou até a faixa dos 70% de novo, mas agora fazendo topos e fundos mais baixos e voltou a cair novamente. Então nunca utilizar indicadores isoladamente sem você fazer a validação da informação que você tem entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 indicadores ou 2 ou 3 ou 4, 5 critérios, ok? Um outro indicadorzinho que eu gosto bastante é chamado de zigue-zague. Zigue-zague, indicador zigue-zague. E o que o zigue-zague faz? Está calculando lá. O zigue-zague ele pega lá um desvio em percentual e ele traça para você automaticamente esse zigue-zague. Ou seja, eu quero definir aqui que a cada 0,5% de variação do preço, ele trace aí um zigue-zague. Olha só. Então, toda vez que o preço varia 0,5%, ele vai lá e muda a direção. Então, vamos ver se é verdade. Aqui deu 0,5%, não deu 0,39%, então ele não virou para baixo. Vamos ver o próximo, nessa outra quedinha aqui, desse topo até esse fundo, deu 0,5%? Não, deu 0,37%. Vamos ver aqui o próximo, deu 0,5%? Olha, não, deu 0,34%, então ele não virou. A partir daqui, deu 0,5%, opa, 0,48%, quando ele chegou aqui, 0,50%, mas não virou. Subiu de novo, e aí quando ele começou a cair novamente, ele marcou 0,53% nesse candle. Mas aí é que tá, é porque aqui nós estamos vendo o mercado parado já, e aqui ele mostra como se ele tivesse acertado o topinho certinho. Porém, numa situação como essa, o indicador ele está sendo construído, ele só vai mostrar essa curva como sendo o topo e vai virar aqui para baixo quando
ele atingiu 0,5%. Então você vai estar sempre, se você esperar o resultado desse movimento, como aqui está, se você for esperar o resultado desse movimento para que ele vire para cima, você vai estar já 0,5% atrasado. Por exemplo, ele marcou aqui o fundo, esse aqui é o ponto mais o último fundo do ativo. O preço agora está na faixa de 0,27%, ou seja, ele teria que passar para 0,50 nessa faixa aqui para que ele registre a compra. Então aqui nós estamos num limbo, nós não sabemos se vai continuar a cair e também não sabemos se vai inverter e começar a subir, ok? Há várias formas de utilizar, você pode utilizar esse tipo de indicador para te ajudar a tomar a decisão de que se realmente virou ou não virou, ok? Você pode colocar um setup mais rápido, aqui eu estou colocando 0,3%, então você vai sempre ter que calibrar o seu indicador aí de acordo com o seu setup. Vamos tirar o zigue-zague aqui e vamos colocar um outro que eu gosto também. Aliás, o pessoal gosta, eu não uso muito, mas gosto. Stop de volatilidade. O que é isso? Muito legalzinho esse indicador. O indicador stop de volatilidade, ele diz o seguinte: ok, o preço começou a cair, começou a cair, começou a cair. Onde é que eu devo posicionar o meu stop para que a volatilidade, ou seja, um candle desse maior ou menor, não pegue o meu stop? Então ele diz o seguinte: aonde estão essas cruzinhas significam uma posição em que você deve colocar o seu stop para que o preço não pegue ele. E se pegar e se bater é porque realmente inverteu a tendência. Observe que às vezes dá errado. Observe que às vezes houve uma violinada, como nós chamamos, e o preço bateu lá e voltou rapidamente. Acabou não ficando acima daquele preço. O que muitos traders condicionam, não deixam stop em automático, condicionam o seguinte: eu só vou sair dessa operação que eu vendi, se o candle fechar acima desse preço desse stop. Outra coisa, nós podemos também alterar. Podemos colocar aqui como, sei lá, 30 períodos. E posso colocar, por exemplo, no valor de máximo. E ele vai, de repente, fazer nós escaparmos daquele stopinho desnecessário. Mas ele vai aumentar também vai deixar o indicador menos preciso. Vamos supor que aqui nós não tivéssemos sido pegos nesse stop. E aqui, quando o preço cruzou o stopzinho da compra, vamos supor que aqui startasse a nossa venda. Olha, observe que ele continuou considerando venda até o momento em que ele tocou o vermelhinho. E aqui passou 225 pontos. 225 pontos em uma venda seria o equivalente a 42,50 aproximadamente, R$ 42,50 numa operação. Então você tem aí dezenas de indicadores que podem auxiliar você a ganhar dinheiro com as plataformas. E nas versões mais completas você vai ter ferramentas muito mais poderosas, como é uma das principais ferramentas que eu gosto, que é justamente o Market Profile. O Market Profile, deixe-me tentar colocar aqui, ele não vai entrar, obviamente, mas o tiozinho vai fazer um vídeo exclusivo falando sobre estes indicadores, que são indicadores da plataforma paga e que tem um poder, que podem te ajudar a tomar decisões de forma muito mais assertiva, de forma muito mais robusta. Então ficamos por aqui, explicamos aí nesse capítulo 4 os principais indicadores, ou pelo menos uma parte deles, 10 principais indicadores, algumas ferramentas gráficas e a diferença entre indicador, estratégia e ferramenta gráfica. No próximo vídeo vamos falar mais uma carreta de outros assuntos interessantes e não acaba. Nós vamos ter que utilizar várias carretas ainda para terminar exaustivamente com esse tema. Um abraço, não esqueça de
curtir e compartilhar os vídeos do tiozinho. O tiozinho está te ajudando, ajuda o tiozinho também a divulgar o trabalho dele para outras pessoas. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.